O assunto é ligações químicas e interações intermoleculares, ou forças intermoleculares. Então, começando a nossa... O que são ligações químicas, então? Ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das substâncias químicas. Então, o que acontece? Quando eu ligo os átomos e eu formo as substâncias químicas, eu tenho uma ligação química. Então, ligação química seria a ligação entre os átomos. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando átomos e elementos químicos se combinam uns com os outros para formar os compostos. Por que isso acontece? Porque existe uma regra, chama regra do octeto. Essa regra é o seguinte: muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica quando possuem 8 elétrons na camada de valência, camada eletrônica mais externa. Então, como se fosse um átomo, fosse uma cebola, não tem várias camadas? Na última camada, ele tem que ter 8. Por que isso? Porque eles perceberam que isso usando os gases nobres. Os gases nobres, eles não se misturam com outros átomos. Por quê? Porque eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons nessa última camada. Então, eles entenderam que para o átomo ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, o que acontece? Para tanto, o átomo procura sua estabilidade doando ou compartilhando. Então, ele pode doar ou compartilhar elétrons com outros átomos, de onde surgem as ligações químicas. Então, ele doando esses elétrons. Então, o primeiro tipo de ligação que a gente vai ver é a ligação iônica. Então, o que acontece com a ligação iônica? Nesse tipo de ligação, é realizada entre íons. O que são íons? Cátions ou ânions. Daí o termo de ligação iônica. Então, íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons. Aqueles que ganharam são os ânions, porque eles vão ter mais elétrons. Aqueles que perderam são os cátions. Sempre assim. Ganhar ou perder significa se alguém ganha, o outro que vai perder. Então, se um perde, algum outro vai ganhar. Então, esses elétrons não ficam perdidos, assim, tipo, sumidos. Não, eles são ou doados ou compartilhados a outros átomos. Então, não some esses elétrons, eles estão em outros lugares. Então, ou ele está num átomo, ou ele doa para outro. Se ele doou, ele vai ficar com menos e o outro vai ficar com mais. Para ocorrer a ligação iônica, os átomos envolvidos apresentam tendências opostas. Um átomo deve ter a capacidade de perder, né, enquanto o outro tende a recebê-los, que eu falei para vocês. Para um ganhar, o outro tem que perder. Olha aqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui um exemplo de uma ligação iônica. Então, ó, olha o exemplo aqui. Eu tenho o sódio, que é o Na, e o cloro. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, o sódio, olha aqui nessa camada, ó. A primeira camada é sempre 2, a segunda já tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a primeira camada tem 2, que só tem 2 elementos que tem essa camada, que seria o hidrogênio e o hélio. Fora isso, né, todos já tem mais do que 2 camadas. Então, ó, essa camada aqui dele já está completa, ele tem 8 elétrons. Beleza. Na última camada dele, olha quantos tem? Um só. Eu só tenho esse. Eu preciso de mais 7 aqui. Não é muito ele receber 7, então o que ele fez? Agora, olha o cloro. Essa camada dele, a primeira camada, 2 átomos, ok. A segunda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. E a terceira? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse tem 7, precisa receber 1. Esse
tem 1, precisa receber 7. Então, o que ele faz? Ele doa o seu elétron aqui. E daí, o que acontece? Ele vai ficar com um elétron a menos. Por que um elétron a menos? Porque, lembra, aqui todos os átomos têm número de prótons igual ao número de elétrons. Se eu doei ou recebi um elétron, eu vou ficar diferente. Ó, porque o sódio, ele não perdeu um elétron. Então, o número de prótons dele vai ficar diferente do número de elétrons. No caso, ele vai ficar com um próton a mais, porque ele perdeu um elétron. E o cloro, mesma coisa, só que o cloro não recebeu um elétron, então ele vai ficar com um elétron a mais. Então, por isso que o sódio vai ficar Na+, por quê? Porque ele é um cátion, ele perdeu, ele tem um próton a mais. E o ânion menos, porque ele tem um elétron a menos. Juntou-se e formou o composto cloreto de sódio. Isso é o primeiro tipo de ligação química. O segundo tipo de ligação é a ligação covalente. São ligações onde ocorre o compartilhamento. Lá não era doação, aqui é compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a teoria do octeto, diferente das ligações iônicas em que há perda ou ganho de elétrons. Os átomos compartilham par de elétrons. Então, vamos lá ver o que é isso daqui. Olha aqui, ó. Olha o oxigênio. Então, ele tem, ó, 2 elétrons aqui na primeira camada, ok. Na segunda, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o oxigênio tem 6 elétrons. E o hidrogênio? Tem 1 elétron. O hidrogênio precisa de 2, porque ele tem a primeira camada, certo? O hidrogênio, então, precisa de 2 e o oxigênio precisa de 8. O que faz? Ó, o hidrogênio compartilha aqui, compartilha, e esse hidrogênio também compartilha. O hidrogênio vai ficar com 2, ó, ele tinha 6, ficou com mais esse 7, ele tinha 6, ficou com mais esse 8. O hidrogênio tinha 1, compartilhou esse, ficou com 2, ele tinha 1, compartilhou esse, ficou com 2. Então, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio formou a água. E todos ficaram estáveis. Outro tipo de ligação é a ligação metálica. É a ligação que ocorre entre os metais, por isso que chama metálica. Os elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos. Então, os metais, né, eles são eletropositivos, ou seja, eles têm capacidade de receber elétrons, né? Então, eles vão perder esses elétrons e formam os cátions. Desculpa, eu falei que eles perdem. Desculpa, eles ganham elétrons. Oh, meu Deus. Então, ó, é a ligação que ocorre entre os metais. Os elementos eletropositivos, eles têm a capacidade sempre de doação. Para tanto, eles perdem os elétrons da última camada, chamados elétrons livres, formando assim os cátions. E aqueles últimos elétrons ali, certo? A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, produzindo uma força, fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. Então, o que acontece? Os metais, eles são eletropositivos, eles têm capacidade de doar esses elétrons, perder esses elétrons. Como que ele perde? Quando eles juntam com outros metais, esses elétrons ficam livres. Olha aqui, ó, no desenho, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Dá uma olhada. Aqui é o núcleo do átomo. Os elétrons, eles ficam todos aqui. Quando eu junto vários metais, os elétrons, eles ficam todos soltos, ó. E eles vão passeando, ó, dá uma olhada, entre todos os metais, ó. Então, esses elétrons, eles deixam de pertencer a um átomo e eles pertencem a todos os átomos que estão ligando. Então, ó, aqui, ó, os íons metálicos, ou seja,
Eles perderam os elétrons, eles ficam todos positivos. Os elétrons, ó, vai formando um mar, uma nuvem eletrônica. Os elétrons todos vão passar, por isso que eles conduzem bastante eletricidade. Elétrons de eletricidade. Então, são ótimos condutores de eletricidade, por quê? Porque os elétrons, eles vão passeando de uma forma bem tranquila entre eles e faz com que eles fiquem ligados. Bom, para a gente estudar como agora as moléculas se juntam, então o que que acontece? A gente viu como os átomos, eles se juntam. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Ligação iônica, doação de elétrons, covalente, compartilhamento, ligação metálica, o mar de elétron. Agora, beleza, formei a molécula. E como a molécula se junta? Então, elas se juntam. Para isso, a gente tem que estudar o que é a polaridade das moléculas. Para a gente estudar o que é polaridade, a gente vai precisar de algumas informaçõezinhas, ó. Analisarmos as estruturas da molécula, agora eu quero saber como as moléculas se juntam. Podemos determinar se são polares ou não, levando em consideração dois fatores importantes: a diferença de eletronegatividade e a geometria. Na verdade, a geometria depende da eletronegatividade também. Então, o que é eletronegatividade? É definida como a força que determinado átomo possui de atrair elétrons a uma ligação covalente para si. Então, o que acontece? Eletronegatividade seria a força que o elétron tem de roubar esses elétrons dos outros. Força que um átomo tem de roubar esses elétrons. Então, nós temos a tabela periódica. Olha aqui, ó. A gente vai, ó. Tudo que é o verde tem baixa eletronegatividade, amarelo média e vermelho alta. Olha aqui, maior, ó. O cloro, o oxigênio, o nitrogênio. Olha aqui, ó, esses aqui, ó, nem aparecem, porque são os gases nobres, eles não pegam elétrons porque eles não se misturam. Esses valores, ó, hidrogênio 2,1, lítio 1, sódio 0,9, 0,8, eles são tabelados, ninguém precisa decorar isso. E dá uma olhada, tem elementos que têm eletronegatividade igual, ó, 1,9, ó, 1,6, 1,8, 1,8, 1,7, ou seja, eles têm a eletronegatividade igual. Isso é importante para a gente poder saber que tipo de ligação que eles vão formar, né? Que eles vão formar. Se a molécula for formada por ligações entre átomos dos mesmos elementos químicos, isto é, se forem substâncias simples, tais como O2, N2, H2N2, Cl2, P4, S8, eles serão apolares. Porque não há diferença entre eletronegatividade. Por quê? Porque os dois não têm a mesma capacidade, os dois têm o mesmo número, certo? Ó, o oxigênio lá tinha, olha aqui o oxigênio, tinha 3,5. Então, eu tenho um oxigênio aqui e outro aqui. Esse daqui tem 3,5 e esse tem 3,5. Qual que é mais forte? Ué, os dois são iguais. Então, é isso que acontece aqui. Por isso que eles são apolares, ou seja, quando a gente põe um A, não. Então, não polares. Por quê? Porque são moléculas que têm a mesma eletronegatividade. Agora, se a molécula for diatômica, o que significa diatômica? Eu tenho dois elétrons diferentes. Então, a molécula será polar. Sempre será polar? Mas nem sempre, né? Porque às vezes eu posso juntar dois átomos com a mesma polaridade. Mas, enfim, a maioria seria isso. Ó, o HCl. Então, vamos lá no HCl, vamos voltar lá na nossa tabela. Ó, o hidrogênio, ó, HCl, que ele deu exemplo. O hidrogênio tem 2,1. O cloro tem 3. Dá uma olhada. Significa que o cloro, ele é mais forte, ele vai tentar roubar esse elétron do hidrogênio. Então, é por isso que eles são polares, porque o que eu vou fazer? Se eu for medir, vai ter um lado da molécula, esse lado da molécula aqui vai ser
negativo, porque ele é mais forte. E esse lado aqui vai ser positivo. A geometria da molécula. A geometria interfere em como os elétrons estarão distribuídos nela e, consequentemente, a sua polaridade. Ou seja, como a molécula é formada, o desenho que ela faz também. Mas o desenho que ela faz, ele é de acordo com a polaridade. Então, são redundâncias aqui. Certo? Vamos lá. Então, o que são forças intermoleculares? Ou seja, a força que as moléculas têm de se ligarem entre si. São as formas como as moléculas dos compostos polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. Ou seja, como as moléculas se formam. Elas foram propostas no ano de 1873 pelo químico e físico holandês Diederik van der Waals. Esse daí tem até uma força que chama de van der Waals, né? Você imagina, ele é químico e físico, fez as duas faculdades. Acho que é burrinho o homem, né? Então, de acordo com van der Waals, as moléculas podem interagir de forma diferente umas com as outras. Ou seja, como elas se ligam, muda um pouquinho. Essas interações diferentes exercem grande influência sobre o ponto de fusão e de ebulição. Então, como elas se ligam, interfere diretamente nessas duas forças. Assim, a intensidade com que as moléculas interagem define seu estado físico, sólido, líquido e gasoso. No primeiro ano, eu expliquei para vocês que é o seguinte: os sólidos, a característica do sólido é o seguinte: quando o sólido, para uma molécula ser sólida ou para um composto ser sólido, ele tem que ter uma força de agregação, ou seja, todas as moléculas, os átomos deles estão ligados de uma forma muito forte. Então, eles estão alto grau de agregação e baixo grau de agitação, ou seja, as moléculas não têm mobilidade, por isso que elas são sólidas. Nos líquidos, essas moléculas estão ligadas entre si, né? Os átomos estão ligados entre si, porém, de uma forma não tão forte. E as moléculas já começam, os átomos, eles já começam a se agitar um pouquinho mais. O gás, eles têm baixíssimo grau de agregação, ou seja, os átomos ali, ou as moléculas, estão ligados muito fracos entre si, e eles têm uma grande agitação, por isso que o gás se expande e ele ocupa todo lugar, certo? Perceber a existência das diferentes forças intermoleculares, ou seja, as interações intermoleculares, como essas moléculas se juntam, é simples, já que na natureza podemos encontrar a mesma matéria em diferentes estados físicos. A água ela pode estar líquida, sólida ou gasosa. Então, as substâncias, o fato de elas estarem nesses estados é o que diferencia essas forças intermoleculares, ou seja, quais as forças que estão fazendo com que essas moléculas tenham essas coesões. Então, o primeiro tipo de força que a gente vai ver é a força de dipolo permanente. A força de dipolo permanente. Nossa, o que seria isso? Ocorre somente em moléculas polares, ou seja, moléculas de elementos diferentes que eu tenho polaridades diferentes. Lembra? O hidrogênio era... esqueci do hidrogênio. 2,1, ó. E o cloro, 3, ó. 2,1 e 3. Então, aqui, ó. 2,1 e o cloro 3. O que acontece? Lembra que eu falei? 3 é mais forte, então aqui ele vai atrair mais elétrons, por isso que ele é negativo, e aqui é positivo. Assim, a parte... Então, lembra, ó. Olha aqui a molécula, como é que fica. Deixa eu só apagar aqui. Olha a molécula como é que fica. Essa parte do hidrogênio seria o lado... Sabe como se fosse um ímã? Que tem, eles dividem em polos? É isso que acontece aqui. Então, vai ficar uma parte positiva e uma parte negativa. Daí, olha o que acontece. Assim, a parte positiva
atrai a parte negativa da outra molécula, assim sucessivamente. A força de polo permanente entre as moléculas. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Essa parte positiva vai atrair a parte negativa, ou seja, a parte negativa vai tentar roubar elétron da parte positiva. Então, o que vai fazer com que ele puxe para cá. Então, aqui eu vou ter uma força. Daí, só que ele não satisfeito, ele vai fazer isso com outra molécula aqui também. Ó, daí, ó, essa molécula também vai tentar atrair essa daqui. Essa lá da molécula vai tentar atrair essa daqui também. Essa daqui vai tentar atrair essa parte aqui. Então, sempre a parte negativa vai tentar atrair a parte positiva. Então, ó, no caso das moléculas diatômicas, o elemento mais eletronegativo, que no caso aqui no nosso exemplo é o cloro, atrai os elétrons da ligação e força de um dipolo elétrico, como ocorre no cloreto de hidrogênio, mostrado abaixo. Então, o que acontece? O elemento mais eletronegativo atrai os elétrons da ligação e força de um dipolo elétrico. Ou seja, a parte negativa vai tentar atrair. Então, aqui, ó, se tivesse uma outra molécula aqui, ó, parece uma perinha aqui, ó. Mais Cl-. Então, ó, essa parte aqui vai buscando moléculas iguais para atrair a parte positiva. Então, sempre vai ser assim. Isso é permanente. Por quê? Porque a força que une os dois, ele vai ter sempre querer, não vai sair. Por quê? Porque eles não vão mudar a polaridade. Não vai mudar a polaridade, vai ser sempre igual. Depois, nós temos um outro tipo de ligação, que é dipolo induzido. Aquilo lá era permanente, ou seja, esse daqui não. A gente chama de forças de London. Ocorre em moléculas polares e apolares, em que aquelas que elétrons são distribuídos uniformemente, não havendo dipolo elétrico na molécula. Ou seja, quando não tem muita diferença de eletronegatividade. No entanto, quando essas moléculas ou átomos, no caso dos gases nobres, aproximam-se, pode acontecer que ocorram deformações nas nuvens eletrônicas, nas nuvens de elétrons, pois há atrações e repulsões entre os elétrons e os núcleos dos átomos. Essa deformação é apenas temporária, mas forma regiões do átomo ou da molécula que ficam com maior quantidade de elétrons, ou seja, são formados dipolos instantâneos. Ao se aproximar de outras moléculas, esse dipolo instantâneo pode induzir a molécula vizinha também se polarizar e assim surgem forças atrativas, que são as forças de dipolo induzido. O que significa isso? Dá uma olhada. Eu tenho moléculas apolares, ou seja, eu tenho essas moléculas que não tem parte positiva e negativa que nem tinha aquela outra. Por quê? Porque a mesma força que tem do lado, entre as moléculas, entre os átomos, são os mesmos. Então, eu tenho a força de qualquer um. Acontece que, às vezes, lembra, como é que é a nuvem eletrônica? Então, eu tenho aqui meu núcleo do átomo e os elétrons estão girando aqui. Estão girando, né? Estão girando aí em volta. Aqui não pega mais. Então, aqui, ó. Então, eu tenho meus elétrons aqui. Pode ser que de um determinada, sei lá, por qualquer motivo, então eu tenho lá meus elétrons girando, pode ser que por algum motivo eu tenho mais elétrons desse lado. Um elétron, sei lá, que deveria ter, vamos supor aqui, ó, tem 4 de um lado, aqui tem 4 de outro. Só que por algum motivo, aconteceu alguma coisa, um elétron que estava aqui eu fico com, por exemplo, 2, e aqui um elétron que estava aqui, que estava metadinha, um elétron passa para esse lado. Por algum motivo simples, rapidinho, instantâneo. Ela fica deformada. Então, ó, a nuvem de elétrons que era assim, de repente ela ficou assim, ó. Sabe? Aqui ficou com mais elétrons. Quando ela faz assim, isso daqui não ficou negativo e aqui vai ficar com menos elétrons.
Automaticamente, as moléculas também faz isso. Olha o que acontece aqui. Ela era redondinha, de repente veio mais elétrons para cá e aqui ficou menos, ó. Aqui ficou menos elétrons, aqui ficou mais elétrons. Quando ele faz isso, a molécula do lado que não era polar, ou seja, que tinha a quantidade igual, de repente, ó, aqui é negativo. Todos os elétrons que tá aqui vão para o outro lado e aqui vai ficar positivo, fazendo com que junte aqui. Então, como aqui eu tenho mais elétrons, elétrons atraem prótons. Elétrons, eles não se atraem, então elétron é negativo. Você lembra? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, quando uma molécula separa a quantidade de elétrons, vai um elétron para um lado e o resto fica sem, automaticamente a molécula do lado, que era toda bonitinha, certinha, com a distribuição correta, os elétrons que estavam perto aqui vão para o outro lado. E aqui fica menos elétrons, ou seja, fica a parte positiva e se ligam aqui. Daí, a do lado também acontece, então faz um efeito em cadeia, o que faz com que tenha uma força aqui. Mas essa força aqui não é uma força forte. Por que ela não é uma força forte? Porque logo os elétrons vão voltar para o lugar de origem dele e essa ligação acaba. Então, são forças bem mais fracas do que a do permanente. Por quê? Porque isso aí foi só uma distorção da nuvem eletrônica, né? Por último, nós temos as ligações de hidrogênio. O que é ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que tem. Essa ligação é a força intermolecular mais intensa e é uma atração que ocorre entre o hidrogênio e átomos. Aí é qualquer ligação que tem hidrogênio? Não. É quando o hidrogênio se liga com o flúor, com o oxigênio e com o nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos. Então, ó, só entre eles. É o tipo de força intermolecular que ocorre, por exemplo, entre as moléculas da água. Por quê? Ó, molécula da água não é hidrogênio e oxigênio só. Tais moléculas são polares, sendo que o oxigênio possui uma carga parcial eletronegativa e hidrogênio possui uma carga parcial positiva. Lembra que eu falei para vocês? Ele tem mais força de atrair. Assim, acontece que o hidrogênio de uma molécula da água é atraído pelo oxigênio da molécula da outra água. E assim por diante, formando as ligações de hidrogênio. Dá uma olhada, ó, o oxigênio. O oxigênio, ele vai atrair 2 hidrogênios, certo? Daí, ó, ele vai atrair aqui também. Esse oxigênio, por sua vez, vai atrair também 2 hidrogênios. Ó, esse oxigênio também vai atrair. Esse oxigênio também vai atrair. Então, ó, o que acontece? Eles vão formando, ó, olha as forças aqui, ó. Ó, esses aqui que eu tô pintando de verde são as forças que juntam uma molécula com a outra, fazendo com que ela fique extremamente forte. Por isso que a gente, se você pegar uma colher, você vai ver, ó, a colher tá aqui, ó. Você consegue, quando você coloca a água numa colher, ela não fica retinha assim. Ela forma até uma barriguinha, ó. Isso daqui são as ligações de hidrogênio. Porque é tão forte essa ligação que eu não consigo quebrar. Eu consigo fazer com que ela fique acima da colher, no copo também. Essa ligação é tão forte que eu consigo fazer com que insetos andem em cima da água sem cair, de tão forte. Antigamente, não chamava as ligações de hidrogênio, chamava ponte de hidrogênio, de tão forte que ela forma. Então, vamos lá. Os compostos moleculares se encontram à temperatura ambiente nos 3 estados físicos, ou seja, nós temos aí compostos moleculares no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A ocorrência é explicada pela diferença de interação entre as moléculas, ou seja, cada estado físico
se organiza de determinada forma. Mas em relação à mudança de estado físico, como as forças intermoleculares influenciam nesse processo? Passagem de uma substância no estado sólido para o líquido, ou seja, a fusão, ou do líquido para o gasoso, a vaporização ou ebulição, provoca uma desorganização das moléculas. As forças intermoleculares são rompidas durante esse processo em razão do afastamento. Ou seja, eu vou esquentando, as moléculas elas se desprendem uma da outra, né? Essa ligação ela acaba. Então, regra geral, quanto menos intensa forem as forças intermoleculares, ou seja, quanto mais fraca as forças intermoleculares, mais volátil, mais fácil ele tem de evaporar será a substância e menor sua temperatura de ebulição, ou seja, vai ser mais fácil dele evaporar e mais fácil de ela ferver. Um composto é considerado volátil em razão das suas fracas interações intermoleculares, ou seja, as moléculas podem se afastar levando a um estado gasoso. Ou seja, as relações intermoleculares, a forma com que as moléculas se juntam, determina o ponto de ebulição e de fusão. Então, a gente entendeu que as forças de London, né, as forças de Van der Waals, por exemplo, que são as interações mais fracas, elas são mais fáceis de ferver. Segundo, é a força de dipolo permanente. E por último, a força de hidrogênio, que é mais forte. Então, a água ela vai ferver em uma temperatura maior do que outros compostos por causa disso. E com isso a gente encerra nossa aula aqui, né? Então, relembrando as ligações químicas e as forças intermoleculares. Então, ligações químicas é a forma com que os átomos se ligam. Elas podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. E as ligações intermoleculares ou forças intermoleculares é a forma com que as moléculas, então elas se ligam através das ligações químicas, formam as moléculas. As moléculas se ligam uma às outras, formam os compostos. Como que as moléculas se ligam? Bom, tem 3 formas também. Dipolo permanente, dipolo induzido, esse dipolo induzido é chamado de forças de London ou forças de Van der Waals, que é o cara que inventou não, percebeu e escreveu sobre isso. E a última seria as ligações de hidrogênio, que é quando o hidrogênio se liga ao quê? Oxigênio, nitrogênio e flúor. Essas daqui são ligações mais fortes. Então, essas moléculas, quando elas se juntam e formam os compostos, e vai depender disso o ponto de ebulição e de fusão. Quanto mais fraca for a interação das moléculas, mais baixa seriam essas temperaturas. Quanto maior for, ou seja, quanto mais as moléculas estiverem grudadas entre si, mais difícil vai ter de romper essas ligações. Então, ou seja, os pontos vão ficar mais fortes. Então, o ponto de ebulição e de fusão vão ser com temperaturas mais altas. Ok?